Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar o primeiro exame de qualificação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Acesso 2025, realizado no último dia 9 de junho de 2024. A minha ideia era comentar essa prova no próprio dia 9 de junho, na parte da tarde, quando então ela foi liberada na internet. Mas, infelizmente, eu passei muito mal da parte da tarde no domingo e não tive a mínima condição de gravar o comentário dessa prova. Então, estou gravando hoje, dia 16 de junho, o comentário do primeiro exame de qualificação da UERJ, Acesso 2025, às questões de geografia, que predominaram na prova de estudos sociais. Então, vamos ver aqui essas questões que, no meu entendimento, foram questões fáceis, simples, sem muita dificuldade para alunos que têm uma certa base de conhecimento no quesito geografia. Então vamos lá, questão 47. Essa questão ela tem cunho histórico e também geográfico, que fique bem claro isso aí. O documento cartográfico abaixo surgiu e se disseminou na época do Terceiro Reich alemão, 1933-1945. A tradução de seu título é A Raça Nórdica e os Germânicos como Difusores de Cultura. Lembrando que a raça nórdica, ela vive aqui na Península Escandinava, nessa região aqui no norte do continente europeu, também em algumas áreas aqui, estendendo-se pela Dinamarca e por aí vai. E os germanos, os alemães, consequentemente, vivendo aqui na Europa Central. Considerando o contexto histórico da época, a disseminação do documento permite identificar o uso da cartografia com a seguinte finalidade. Por isso que eu disse que essa questão tem cunho geográfico e tem cunho histórico. A finalidade principal, fomentar a propaganda ideológica, lembrando que foi o período em que nós tivemos a expansão do ideal nazista dentro de um contexto mais amplo dentro do continente europeu. Então, aqui por esse mapa, você tem como ponto central a Alemanha, e da Alemanha você tem a disseminação através da propaganda do nazismo no continente europeu. Lembrando que essa propaganda não se restringiu só ao continente europeu, mas dentro do contexto dessa questão, onde nós temos o mapa aqui bem identificado, a propaganda também vai se estender por algumas áreas da Ásia e até mesmo do norte do continente africano. Sendo assim, a resposta correta, fomentar a propaganda ideológica, uma questão que, no meu entendimento, era simples do aluno matar se não tivesse nervoso, ansioso, enfim. Aqui nós temos a questão de número 51. Expansão da aglomeração urbana de Buenos Aires. Então, olha só, nós temos um mapinha, 6 mapas, que mostra a evolução, o crescimento, a expansão urbana da cidade de Buenos Aires. Na sequência de imagens, registra-se o seguinte processo socioespacial.
colonização? Verticalização da cidade? Através desse mapa é possível você perceber a construção de prédios? Claro que não. Industrialização? Através do mapa é possível você perceber a expansão da atividade industrial em Buenos Aires? Não necessariamente. Então restou aqui a metropolização. Lembrando que a metropolização é um processo que resulta do crescimento de determinadas cidades que vão progressivamente se transformar em metrópoles, que por sua vez irão exercer uma área de influência não só nos municípios próximos ou nos municípios contíguos, podendo, em função desse processo, formar uma região metropolitana, assim como a própria expansão das metrópoles irá, dentro do contexto da hierarquia urbana, exercer uma influência dentro do espaço geográfico, que pode ser a nível regional, como também pode ser a nível nacional. Então, esses mapas que estão aqui assinalados, eles representam o crescimento da área urbana de Buenos Aires. Consequentemente, nós temos aí em curso o processo de metropolização. Então, a resposta correta, letra D de dado. Aqui na outra questão nós temos uma questão de cunho social. Ela poderia ser trabalhada dentro da disciplina da sociologia, tranquilamente, tá? Mas ela também tem a questão do contexto geográfico. Vamos lá, de fevereiro a abril de 2023, a mostra A Arte de Banksy Sem Limite reuniu 150 obras de Banksy, com ingressos entre R$ 45 a R$ 130. Um dos ícones da arte de rua, Banksy, é famoso por levantar questões com alto teor de crítica social, o que levou o artista brasileiro negro Mia a fazer uma intervenção durante o pré-lançamento da exposição. Foi um manifesto para o mercado da arte compreender o que estão fazendo com a arte de rua. É muito grave, estão transformando em produto, e a arte de rua não é isso, declarou Negro Mia, que pichou em cima de uma réplica, eu não sei pronunciar esse nome, varrido para baixo do tapete, a frase distanciamento social. Sempre existiu, bem-vindos ao Brasil, para denunciar a contradição. E acrescentou, é isso que querem esconder debaixo do tapete, porque uma exposição do Banksy num dos shoppings mais caros de São Paulo é muita contradição e cobram a entrada num preço absurdo. Para além da denúncia à mercantilização da arte de rua, a intervenção de Negro Mia aponta para outra possível crítica. Observando suas declarações e a frase de intervenção junto à imagem de Banksy, conclui-se que essa crítica também está direcionada ao seguinte processo social marcante no Brasil. Então aqui cabe a segregação urbana, que é um processo que a gente consegue observar através da segregação socioespacial, quando você tem a coexistência lado a lado de bairros que reúnem famílias de classes média e alta, coexistindo, né, com favelas e palafitas. É como você também pudesse observar, dentro do contexto das cidades, a segregação imposta, que é aquele processo que leva as famílias de menor poder aquisitivo a residirem em favelas e palafitas, ou até mesmo a autossegregação, que é aquele processo que leva as famílias de maior poder aquisitivo a viverem nos condomínios fechados,
por questões de segurança, conforto e lazer. Então, essa segregação urbana, ela se manifesta, na verdade, através de inúmeros processos, e quem vive numa grande cidade ou até mesmo numa média cidade consegue perceber com muita clareza esse processo que está implícito na vida ou no cotidiano do dia a dia das grandes e até mesmo das médias cidades brasileiras, assim como também em cidades dos países em desenvolvimento e até mesmo em cidades dos países desenvolvidos. Aqui nós temos a próxima questão, a 54, a imagem aqui de satélite do Complexo do Alemão e comunidades que fazem parte de um dos maiores complexos de favelas existentes aqui no município do Rio de Janeiro. O Complexo do Alemão é um dos bairros mais jovens do Rio de Janeiro. Localizado na zona da Leopoldina, foi instituído em 1993 com uma população de cerca de 180 mil habitantes. O bairro hoje é formado por um conjunto de comunidades, incluindo o Morro do Alemão, que emprestou seu nome ao complexo. O Complexo do Alemão é um dos bairros mais jovens do Rio de Janeiro. Repetir aqui. A história do Complexo do Alemão se insere no processo de expansão da cidade do Rio de Janeiro nos últimos 70 anos. Nesse período, duas características desse processo foram. Então, o que você tem que levar em consideração aqui? É o período, esse período de 70 anos, né? Então, nós temos aqui o quê? Dentro do Complexo do Alemão, a precarização de moradias populares, porque ali você tem uma concentração muito grande de famílias de baixo poder aquisitivo, que moram, em sua maioria, até em casas de alvenaria, muitas das quais inacabadas, moram em áreas que, em determinados pontos, há uma carência de saneamento básico, de serviços básicos à população, são territórios até mesmo controlados pelo crime organizado ou pelo chamado Estado paralelo. Então, essa precarização de moradias populares se deve ao fato das pessoas construírem dentro das suas próprias possibilidades as suas moradias, as suas casas. E o que você observa hoje, não só dentro das moradias do Complexo do Alemão, mas também em outras comunidades do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil, é o processo de verticalização dessas moradias com a subida do segundo, terceiro, quarto, quinto pavimento, enfim. Isso se deve, claro, à inadequação de políticas públicas, principalmente orientadas para programas habitacionais, para as famílias de baixa renda. Não só programas habitacionais, como também investimentos em equipamentos, em infraestrutura urbana, para que se possa, no mínimo, ofertar uma relativa qualidade de vida para essas populações que vivem nessas comunidades, que apresentam carência em vários tipos de serviço, carência em segurança, enfim. Então, a resposta correta, letra C. Precarização de moradias populares, inadequação de políticas públicas. Também, no meu entendimento, uma questão que qualquer pessoa com uma boa base em cima do contexto social urbano mataria com facilidade esse tema. Aqui nós temos a questão 55, o Antropoceno, temporada final. O Antropoceno é uma nova era que um grupo, de cientistas está propondo, que é a era que está atrelada ao surgimento do homem no planeta, enfim. Na charge de Laerte,
evidencia-se um ponto de vista acerca do período geológico denominado Antropoceno, que fique bem claro que não existe um consenso no que diz respeito a esse período geológico, tá? Isso aí tem gerado muito debate. O que eu achei interessante dentro dessa charge do Laerte, né, é o carro com pernas. E você pode perceber, né, que os carros estão pulando, estão se jogando no precipício, cometendo o suicídio. Então, de acordo com esse ponto de vista, o período é marcado pelo seguinte fator: a autodestruição da espécie humana. Por que isso? Ora, porque a partir do momento em que a sociedade humana se desenvolve nesse planeta e boa parte dessa sociedade ela não está embutida em defender os programas ou políticas de sustentabilidade ambiental, e nós estamos observando, né, o avanço da destruição dos ecossistemas do planeta, o aumento da poluição atmosférica, a poluição dos rios, lagoas, lagos, mares, oceanos, a degradação da qualidade de vida dentro do contexto ambiental em várias partes do mundo, as mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. E se nós estabelecermos uma relação direta entre esses problemas e a ação humana como principal agente modificador do espaço natural e, portanto, responsável pelos impactos ambientais que estão em curso na Terra, podemos assim concluir que o homem está promovendo o quê? O chamado suicídio coletivo. Então, é por isso que a resposta à autodestruição da espécie humana está dentro do contexto daquilo que é apresentado nessa charge, não havendo nessa questão, por exemplo, nenhuma margem de discussão. Bastante interessante, uma questão fácil, muito interessante e muito inteligente. Aqui nós temos uma outra questão, 56. As duas imagens a seguir fazem uma crítica a práticas econômicas de grandes corporações. A primeira, de 1904, representa a empresa petrolífera Standard Oil, a maior do setor dos Estados Unidos. À época, a segunda, de 2018, refere-se a empresas do setor de alta tecnologia do mesmo país. Com base nas imagens e considerando as características históricas do capitalismo em cada um desses recortes temporais, identifica-se a seguinte diferença entre as práticas das grandes corporações nos dois momentos. Então, essa questão, no meu entendimento, ela foi dada porque você tem a representação de um povo com seus tentáculos, e a partir do momento em que você tem uma grande corporação ou várias grandes corporações empresariais, consequentemente, as grandes empresas, tanto no passado como no presente, elas procuram ampliar suas áreas de atuação dentro do espaço geográfico. Então, escala espacial de atuação, a resposta que caía bem dentro do contexto não só da charge apresentada, como do próprio texto introdutório da questão. Também achei essa questão inteligente, fácil, e que, pelo menos, acredito eu que a grande maioria tenha acertado essa questão. Vamos à próxima questão. O território é um espaço definido por e através de relações de poder, ok? É importante que saibamos despir o conceito de território do manto de imponência com o qual se encontra, em geral, adornado. A palavra território normalmente evoca o território nacional e faz pensar no Estado. O território pode ser entendido também à escala nacional e em associação com o Estado como grande gestor. No entanto, ele não deve ser reduzido a essa escala
ou associação com a figura do Estado. Territórios existem e são construídos e desconstruídos nas mais diversas escalas espaciais, da mais acanhada à internacional. Territórios são construídos e desconstruídos dentro de escalas temporais as mais diferentes, séculos, décadas, anos, meses ou dias. Com base no contexto brasileiro, a imagem que explica a aplicação do conceito território, evitando sua redução à escala nacional, ou seja, evitando a sua redução à escala nacional. Então aqui nós temos uma escola de samba, onde dentro da escola de samba você tem pessoas que pertencem a vários grupos étnicos. Porém, dentro de uma escola de samba, você tem, pelo menos na maioria dos seus membros que estão desfilando, pessoas da mesma nacionalidade, ou seja, pessoas brasileiras. Então, aqui você enquadra o conceito de nação. O conceito de nação, ele é constituído por uma população que fala a mesma língua, que tem hábitos, costumes semelhantes, enfim, tá? Então, aqui, a B, nós temos traficantes. Traficantes que controlam o quê? Um território. Então, o conceito território, ele se aplica também às áreas que estão sob controle de organizações criminosas. Então, aqui nós temos a resposta da questão. Aqui, ó, C, entrada para o Brasil. Fronteira. E aqui nós temos aqui um cartazinho, que é a festa da Alemanha, lá em Santa Catarina, em Blumenau, a festa dos alemães, a Oktoberfest, né? Então, é uma festa que fala do povo alemão, tá? Então, aqui nós temos também uma questão que não envolve diretamente com aquilo que está sendo proposto pela questão, que é o território. Então, a gente, às vezes, né, essa parte de conceito de povo, nação, né, território, estado, fronteira, isso aí, né, existem diversos conceitos que trabalham com essa questão, né? Então, aqui, na verdade, nós estamos vendo 4 imagens que representam, de certa forma, conceitos diferenciados daquilo que é ensinado hoje, né, no ensino médio. Essa questão de conceitos na prova da UERJ cai com uma relativa frequência, já tinha até um tempinho que não caía, e eu disse até esse ano para alguns alunos que havia uma forte probabilidade desse tema voltar a cair, e caiu. E dentro dessa questão do território controlado pelo crime, isso já havia sido cobrado em 1 a 2 situações anteriores na prova da UERJ. Aqui nós temos 2 mapinhas dos Estados Unidos. No mapa 1 estão destacadas todas as áreas metropolitanas dos Estados Unidos. Já no mapa 2 destacam-se apenas as áreas metropolitanas nas quais o transporte público para ir ao trabalho é utilizado por uma parcela superior a 5% da população metropolitana. A partir da comparação entre os mapas 1 e 2, ambos de 2021, infere-se que a maioria das áreas metropolitanas do país apresenta a seguinte característica socioespacial: elevada poluição atmosférica, é o que entra aqui, né, dentro do contexto. A reduzida movimentação pendular, não. Movimentação, aquele movimento feito por pessoas de curta duração, normalmente diário, sobretudo nas grandes cidades, pessoas que moram longe do trabalho e das escolas, então não é dentro desse contexto. Acentuada verticalização comercial, fora do contexto.
moderada suburbanização residencial totalmente fora do contexto, ainda mais se tratando dos Estados Unidos. Então, aqui, quando você fala em característica socioespacial, isso até poderia gerar uma dúvida, e alguns alunos até me questionaram a respeito disso na segunda-feira. Professor, não seria socioambiental? Eu acho até que a opção seria melhor aqui dentro do enunciado, a opção não, dentro do enunciado, pedir a característica socioambiental. Mas só que características socioespaciais também envolvem as questões ambientais. Então, ela não foge à regra desse processo. Então, razão pela qual eles me perguntaram se haveria alguma possibilidade de entrar com recurso para anular essa questão. Falei, o não você já tem. Tenta. Entra com recurso e tenta. Porque o não você já tem e vai atrás. Se conseguir, tudo bem. Até entendo que no enunciado deveria melhor para o entendimento falar na questão socioambiental, porque a questão da poluição nas cidades, a poluição atmosférica é um problema socioambiental muito grave. Agora, quando você fala em questão socioespacial, você tem um leque, uma abrangência muito grande que pode também trabalhar dentro desse contexto ambiental. Moçada, espero que vocês tenham gostado do comentário. Dê aquela força, dê aquele like, tá? Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O canal Geogênio é uma plataforma de ensino criada para poder dar uma base para os alunos terem condições de melhorarem o seu desempenho nos concursos que venham fazer ao longo das suas vidas. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!